Então seja bem-vindo nesta noite para mais um dia dessa jornada de cura e libertação. E eu quero iniciar aqui orando com você. Orando, pedindo a Deus para abençoar, abrir o nosso entendimento e que tudo possa se iniciar de maneira extraordinária, tanto na minha vida quanto na sua vida. Pai, nesta noite, eu apresento ao Senhor a minha vida, a vida do divino, que vamos estar ministrando, Senhor, hoje aqui. E nesta oportunidade eu apresento a Ti, Pai, todas as pessoas que estarão ouvindo esta live, seja agora ao vivo, seja depois. Pai, que na onde a minha voz e a voz do divino chegar, seja como um raio de trovão. Seja, Pai, transformadora. Que o Senhor, ó Deus, possa estar libertando, curando, levando entendimento. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar agindo de maneira sobrenatural sobre cada vida, sobre cada pessoa. Que não seja apenas mais uma live, Pai, mas seja a live transformadora, que cura, que liberta, que restaura. Por isso, Pai, nesta noite, eu peço a Ti a presença do Teu Espírito Santo em cada casa, na onde a nossa voz conseguir alcançar uma alma, não seja apenas como uma propaganda, mas seja transformador. Pai, visita cada casa, cada família, cada problema conjugal, problema com os filhos, problemas financeiros, problemas espirituais. Visita cada casa, cada família. E que nesta noite, algo maravilhoso possa descer sobre cada casa. E eu te peço, Pai, que toda retaliação do inferno, toda obra do inimigo, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que as trevas têm se levantado para impedir, ó Deus, as vidas de estarem te recebendo de Ti, de impedir as vidas de sentir a Tua graça, de serem libertas. Nós ordenamos nesta noite que toda retaliação, toda obra do inferno, toda hierarquia satânica bata por retirada pelo poder que é no nome de Jesus. De cada casa, de cada mente, de cada filho, de cada esposo, de cada esposa. Na onde tiver uma pessoa à escuta da nossa voz, que está sendo atacada nesta hora por um espírito imundo, eu te dou uma ordem. Solta agora essa mente. Solta esse corpo. Solta pelo poder que é no nome de Jesus. E o milagre do Senhor, ó Pai, seja sobre cada vida, sobre cada pessoa, sobre cada casa. Seja transformadora e divisora de água. E eu te peço, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta noite. Em mais esse dia de propósito, em mais um dia de jornada. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para conduzir a live. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, para conduzir a palavra. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em cada casa, na onde a nossa voz estiver alcançando. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Entra com providência. Entra em cada casa, em cada pessoa e opera uma maravilha, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor possa curar, libertar, restaurar e movimentar, ó Deus, a favor do Teu povo. Assim, nesta noite, nós te pedimos, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui em nosso meio. Seja bem-vindo em cada casa. Seja bem-vindo em cada família. E o milagre do Senhor, ó Pai, seja sobre cada vida nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Então, nesta noite, o tema de hoje, a cruz purifica a iniquidade. Aperte o cinto, porque a nave vai decolar. Pega a sua caneta, o seu caderno, faça as suas anotações. E não se esqueça,
O Senhor está em nosso meio e irá operar maravilhas. Pegou o cinto, a rocha, porque a nave vai decolar. E eu tenho certeza que será um momento de glória, que o Senhor irá falar conosco, nos revelar e falar coisas extraordinárias. Sejam todos bem-vindos. E o Divino já vai estar ministrando a palavra. E na sequência eu já retorno, fazendo aqui toda a parte final. Olá, como é que estão vocês? A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para terminar mais esse tema, esse propósito de falarmos sobre a iniquidade. Nós começamos pela iniquidade porque ela é o princípio do mal. Ela é o DNA do mal que alcançou toda a humanidade. E é por causa disso que nós começamos por ela. Porque todos os outros assuntos só vai ter sentido se a gente entender que nós estamos perdidos, que nós estamos corrompidos pelo mal e praticamos e pecamos porque nós temos uma natureza torcida, uma natureza que foi corrompida, está longe do padrão de Deus. Até agora, nós falamos sobre a origem, a propagação e as consequências da iniquidade. E agora nós vamos falar sobre o assunto importante, que mostra como que a iniquidade ela é combatida, como que a iniquidade ela pode ser vencida. E aqui nós vamos chegar ao que todos nós sabemos, mas ainda não paramos para pensar bem ao certo por que teve que ser assim. E eu estou me referindo à obra de Jesus Cristo na cruz. Por que Jesus subiu na cruz? Você falar para pagar meus pecados, tá? Mas por que tinha que ser Jesus? E por que ele tinha que pagar os pecados? E por que ele teve que pagar os meus pecados? Por que ele teve que morrer em meu lugar? Aqui nós vamos ver na palavra do Senhor por que é isso. Bom, como eu já disse, o Senhor Jesus ele morreu pela nossa completa libertação, para a completa libertação do ser humano. Ele pagou o preço pela iniquidade, pelas transgressões, pelo pecado, para que o nosso espírito, alma e corpo fossem redimidos. E a palavra de Deus, lá no profeta Isaías, já vem profetizando a natureza da obra do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, é o que mais caracteriza a obra redentora de Jesus. E o capítulo mais conhecido é o 53. Vamos ler alguns versículos? Isaías 53, versículos 4 e 5, e depois nós vamos pular para os versículos 10 e 11. Leiamos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha a última parte. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é a razão da cruz. Jesus subiu à cruz para levar sobre si as minhas, as suas, as nossas iniquidades. Por quê? Porque somente o Senhor Jesus pôde nos purificar, nos lavar de toda a iniquidade. Assim, o apóstolo João, ele vem falar lá no capítulo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, com esse versículo, nós descobrimos uma coisa chocante. Sim, nem todo ser humano é filho de Deus. Como assim? Eu não estou entendendo. Nós nascemos e crescemos com a ideia de que todo mundo é filho de Deus. Bom, nesse versículo nós descobrimos que isso não é verdade. Porque nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. E o apóstolo Paulo fala que isso é uma filiação adotiva. Em Cristo Jesus, Deus nos adota. Então, o que nós somos? Nós somos criaturas caídas, mortas pelo pecado. Quando Deus criou Adão como filho de Deus. Criou ele perfeito, criou ele com espírito, e esse espírito ligava a Deus. E assim Deus podia comunicar com ele sempre na viração do dia. Então, de tal forma que Adão era filho de Deus. Eva era filha de Deus. No entanto, com o pecado, o que ocorreu? A morte. A morte espiritual. A morte física. Então, a partir desse momento, é como que se os filhos de Deus tivessem morrido. Então, Deus já não tinha mais filho. Por quê? Porque morreu. Morreu por quê? Porque desobedeceu a Deus e morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente. Mas só que isso não apagou do ser humano a natureza dele de criatura de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então é semelhante ao que aconteceu com aquela parábola do filho pródigo. O filho falou para o pai: pai, eu quero a herança, porque eu vou viver a minha vida em outro lugar. Então, se ele pediu a herança, o que ele estava querendo dizer para o pai? Pai, você vai morrer. Então, eu quero que o senhor morra para eu receber a minha herança e assim eu partir para viver a minha vida sem pai. Foi o que ocorreu conosco. Nós, com o pecado, por consequência da iniquidade, nós morremos para Deus. E assim, essa característica de filiação divina, ela acabou. E ela só foi resgatada em Cristo Jesus. Por isso que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos dele. Bom, então assim Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque somente através de Jesus que eu volto a ter plena comunhão com Deus. Olha só o que diz lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levem a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então aqui, mesmo Deus sendo afastado de nós por causa das iniquidades nossas, mesmo assim ele manteve a mão dele estendida e o ouvido dele atento ao nosso clamor. Por isso que Deus já preparou o Senhor Jesus. Olha só o que diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que é o sangue de Jesus? Você sabe por que é o sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus foi derramado onde? Na cruz. E por que ele foi derramado na cruz? Porque na cruz ele morreu em seu lugar, em meu lugar. Em lugar de todos aqueles que creem nele. Por isso que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder porque ele pagou o preço que era meu, que era seu. Por isso que ele é poderoso. Então, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus e se transforma em um cristão, o que ocorre com essa pessoa? Ela recebe o Espírito Santo, o Espírito dela renasce. Então, assim, para que a obra de Deus se complete na vida da pessoa, ela precisa permitir que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dela. Primeiro no Espírito, porque como o Espírito estava morto, ou seja, a comunicação entre Deus e a pessoa estava cortada, então com o Espírito Santo houve uma religação com Deus. E a partir do Espírito Santo habitando no espírito do cristão,
ele começa a ir para a alma e depois para o corpo. E o Espírito Santo, quando ele vem trabalhando, ele vem para purificar. Do quê? Purificar de todo o mal, de toda a iniquidade e de todo o pecado que nós fomos manchados por eles. Então, esta é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Nós nascemos em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo, a partir do nosso espírito, começa a trabalhar na nossa alma e no nosso corpo. E essa tarefa se completa no retorno de Jesus, porque assim nós teremos um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? Um corpo que não sofre mais as consequências do pecado. Aí você me fala, mas por que tem que ser assim? Por que é só Jesus que pode lavar as minhas iniquidades? Será que eu não posso eu mesmo lavar as minhas iniquidades? Eu posso chegar para Deus e falar, oh Deus, eu sei que eu tenho iniquidade disso, daquilo outro, eu tenho um pecado, mas eu posso jejuar 20 anos. Eu posso doar todo o meu dinheiro, eu posso trabalhar na sua obra, eu posso virar missionário bem nos confins da terra, eu posso morrer para o Senhor, entregar minha vida para o Senhor agora, me autossacrificar. Por mais que seja interessante essa proposta, ela é ineficaz. É como se eu fosse comprar um carro que custa $1 milhão, chegando lá com $500 mil, ou melhor, $1 milhão, chegar lá com $500 mil. $500 mil é um valor considerável? Sim, é um valor considerável, mas é insuficiente. Por quê? Porque o carro de $1 milhão é de $1 milhão. Então, aí você me pergunta, então quem é que tem esse dinheiro todo? Quem é que tem esse poder todo? Por que é Jesus? A resposta é no princípio, em Gênesis, lá no capítulo 3, quando houve a queda da humanidade, quando Deus determinou a condenação de Adão, de Eva e de Satanás, Deus já preparou, já indicou o caminho para a restauração, para a redenção. E que caminho que é esse? Simples. Vamos ler? Gênesis, capítulo 3. Versículos 14 e 15. Olha só. Então, o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15. Olha só, Deus falou para a mulher e para Satanás. Falou, de você, mulher, vai vir um descendente, vai vir uma semente. Uns falam semente, outros falam descendente. Mas esse é o sentido da palavra semente, descendente. Então vai vir um descendente seu, mulher, que vai anular a obra, a semente que Satanás colocou em você, colocou na humanidade. Então, da mulher viria um descendente que conseguiria vencer a semente que Satanás tinha colocado na humanidade. Então, ou seja, e quem é essa descendência da mulher? E você vê que Jesus fala claramente que Satanás iria conseguir morder-lhe o calcanhar, enquanto que a semente da mulher iria conseguir esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, morder o calcanhar não é uma ferida mortal. A pessoa pode ter o calcanhar ferido e sobreviver, enquanto que quem tem a cabeça ferida é uma ferida fatal, que leva, obviamente, à morte. Então, ou seja, ele seria vencido. Então, haveria um confronto, e nesse confronto, a descendência da mulher sairia ferida, mas vencedora. Enquanto que Satanás sairia
gravemente ferido e perdedor. Bom, e quando Deus fala a Satanás, quando fala que viria esse descendente da Eva, ele fala que seria capaz de destruir o quê? A iniquidade. Porque foi a iniquidade de Satanás que veio até a mulher e até o homem. Então, assim, esse descendente é Jesus Cristo. Por quê que é Jesus Cristo? Porque ele teve que ser o Filho de Deus. Sim, ele foi o Filho de Deus encarnado. Para quê? Por quê? Porque o homem, ele já nasce com a iniquidade. Então precisaria de alguém que não nascesse com essa iniquidade, mas que fosse um ser humano. Então, ou seja, olha só o desafio de Deus. Precisaria enviar um ser humano, mas que não fosse, que não estivesse contaminado pela iniquidade. Bom, para nós isso é impossível, mas para Deus não. E assim o que ele faz? Ele planeja essa obra extraordinária. E como é que é essa obra extraordinária? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 1, do versículos 26 ao 35. Você me fala, mas são muitos versículos? Sim. Mas para mostrar a gravidade da iniquidade, para mostrar a gravidade da nossa condição como ser humano e para mostrar a unicidade da obra de Jesus. Que somente Jesus poderia fazer essa obra. Sem ele é impossível. Vamos ler? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que passagem extraordinária. Aqui mostra a solução de Deus. Primeiro, ele escolhe uma mulher compromissada com ele, mas ainda corrompida pela iniquidade. Mas se fosse de um homem natural, o que ia acontecer? Uma mulher natural com um homem natural ia transmitir a iniquidade. Aí então o que Deus faz? Pega a mulher, envia o Espírito Santo. Esse Espírito Santo envolve a mulher e fecunda ela. Quando fecunda ela, o que coloca dentro dela? O DNA de Deus, o sangue de Deus, a santidade de Deus. Se encontra como o óvulo de Maria. Então ali, naquele momento, nós temos um ser com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Uma natureza humana, como não teve pai divino, pai humano, então ele não recebeu a iniquidade humana. O pai dele era divino. Então, como o pai dele é divino, o que ele recebeu do pai dele? A santidade. O Espírito Santo recebeu uma natureza pura, uma natureza livre da iniquidade. Aí assim foi fecundado o óvulo e começou a gestação do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, nos purificar, restaurar a nossa condição, extirpando
a iniquidade de nossas vidas. Porque olha só, João fala que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também, como eu já li essa passagem, fala que com Deus, em Jesus nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Olha só o que também fala lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, assim, vamos também ver lá em João 8, 28, que diz o seguinte: disse-lhe, pois, Jesus, quando levantartes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, por causa disso, Jesus, ele é o legítimo representante de Deus, assim como era Adão. Adão, antes da queda, era o legítimo representante de Deus aqui na terra. Tanto é que ele tinha todo o domínio sobre toda a criação. Mas agora, depois que ele pecou, ele perdeu esse domínio para o maligno, como já vimos nos encontros passados. Aí agora vem Jesus e ele se torna o legítimo representante de Deus, que reconcilia consigo todo mundo, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Lá em Romanos 4, 25 também diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui a gente vê que Cristo estava plenamente habilitado a nos reconciliar com Deus. Como? Morrendo. E por que ele morreu? Porque ele morrendo, ele pagou o preço da nossa iniquidade, do nosso pecado. E pagando o preço, nós podemos ter reconciliação com Deus. E não só uma reconciliação com Deus, mas também nós fomos elevados da condição de criatura para a condição de filho de Deus. Ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz. Então, assim, Deus, ele demonstra a unicidade, o exclusivismo de Jesus para nos salvar. Por isso que não há outro caminho, não há outra forma de alcançarmos Deus se não for através de Jesus Cristo. Olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. E vocês que, no passado, eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, como é que eu chego diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível? Mediante a morte de Cristo. E por que tem que ser Cristo? Porque ele nasceu da semente de Deus. E ele nasceu da semente de Deus que fecundou Maria, então ele nasceu sem a nossa iniquidade. E nasceu ser humano. Então ele se transformou em um de nós, sem pecado, sem iniquidade, sem transgressão. E assim ele se habilitou para levar sobre si toda a nossa condenação. Bom, só que a morte de Cristo também não é o suficiente. Por quê? Porque é apenas uma etapa. Precisou morrer e ressuscitar. Sim, porque quando Jesus ressuscita, ele demonstra que ele é vencedor, que ele não foi vencido pelo pecado. E por que não foi vencido pelo pecado? Porque ele era Deus? Também. Mas o que Deus não pode? O que Deus não pode fazer? Pecar. O que Deus não tem? Iniquidade. Então por isso que a morte não pôde detê-lo. Por isso que Cristo ressuscitou por si mesmo. Porque não havia motivo para a morte vencê-lo. A
assim ele ressuscitou. Então, quando ele ressuscitou, ele provou que ele era santo, puro e irrepreensível. E assim, olha só o que aconteceu com ele. Está escrito lá em Hebreus capítulo 2 e 9, que diz que Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia, foi coroado de honra e glória. E que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, como está lá em Filipenses 2 e 9. E também ele está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, como está lá em Efésios 1, 21. Então você vê a grandiosidade de Jesus, você vê a glória, o poder, a honra que Jesus tem. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem outro é impossível chegar a Deus. E aí você me fala, e agora? O que acontece? Olha só um versículo extraordinário. Está lá em Colossenses 1, 24. Fala que Cristo é o cabeça. E a ele deu a igreja, que é o seu corpo, para que governasse com poder e autoridade. Aí você pergunta, o que é a igreja? A igreja são todas aquelas pessoas que recebem Jesus pela fé. Aí assim a igreja se transforma no corpo de Cristo. Por que é o corpo de Cristo? Porque a cabeça comanda o corpo. Então assim nós nos unimos a Cristo na morte dele, na ressurreição. E assim nós somos um só com ele, fazendo parte dele, mas ele é o cabeça e nós somos o corpo. E também Jesus, quando ele ressuscitou e estava prestes a subir aos céus, ele disse o seguinte lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade e poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, assim, ficou comprovado pelas Escrituras que Cristo, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e nome sobre todo o nome. E todo aquele que se junta a ele faz parte dele, sendo-lhe o seu corpo, enquanto ele é o cabeça. Bom, aí você me fala, ótimo, eu aceitei Jesus, recebi ele pela fé, entreguei a minha vida a ele. E agora, o que acontece? Acontece que você nasceu de novo. O seu espírito estava morto, agora está vivo e ligado ao Pai. Você estava no reino das trevas, agora você está no reino da luz. No entanto, você nasceu criança. Você nasceu pequeno. E como é que nasce uma criança? Você já viu um parto? A criança nasce limpa? Não, ela nasce suja. Suja, sim, sangue. Nasce suja do líquido que fica lá no útero. Então ela precisa de quê? De banho. A criança precisa de banhar, precisa de um banho. Assim também somos nós. Nós nascemos, mas nós precisamos sermos lavados, sermos purificados. Por quê? O Espírito Santo vem habitar em nós quando nós aceitamos Jesus. E quando ele vem habitar em nós, ele vem com o objetivo de nos santificar e de nos conduzir ao amadurecimento espiritual. O objetivo de Jesus é muito mais do que nós nascermos de novo. O objetivo de Jesus em nossas vidas é que nós cheguemos à plenitude da maturidade, à plenitude do crescimento espiritual aqui na Terra. Então, por isso que o Espírito Santo, para realizar essa obra na nossa vida e para que o cristão possa tomar posse de tudo aquilo que Jesus conquistou com ele na cruz, é necessário purificar tudo que o contaminou aquela pessoa durante a sua vida, antes que ele aceitasse Jesus, ou quando ele compreendesse a gravidade da sua situação. Porque muitos falam, mas eu nasci num lar evangélico. Sim, mas no desenvolvimento da vida dele, ele pecou. Ele criou as suas próprias iniquidades e também recebeu a iniquidade dos pais. Então, mas
para que ele possa ser lavado disso tudo, ele precisa permitir que o Espírito Santo venha estar purificando alma, corpo e espírito, para que ela possa viver uma vida plena. E essa vida plena só é possível a partir quando Deus ele vem e nos mostra a necessidade do quê? Do arrependimento e da confissão. Porque somente através do contínuo arrependimento e da contínua confissão é que Deus vai estar arrancando de nós a iniquidade. Porque se não for isso, mesmo que nós nascemos de novo e permanecemos sujos, os pensamentos ruins, malignos, pensamentos, desejos, sentimentos que levam ao pecado, vai florescer novamente e vai conduzir a pessoa, vai conduzir o cristão novamente ao pecado. Aí você me fala, viu, mas isso é meio estranho. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, iniquidades e pecados, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Olha só, como é que nós conseguimos isso? Através do temor ao Senhor. O temor ao Senhor vai nos conduzir o quê? Ao arrependimento, à confissão, e vai nos conduzir à renúncia. Então essa purificação, ela só se torna realidade na minha vida a partir desses três: confissão, arrependimento e renúncia. Quando eu faço isso, eu estou me apropriando da purificação que há em Cristo Jesus. E assim ele vai me lavando dos pecados. Vamos ler o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13? Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Desta forma, a obra de Cristo em nossas vidas consegue remover a iniquidade. E assim, vamos caminhar pelos passos. Quais são os passos? Primeiro, conversão a Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, renúncia das iniquidades pessoais e geracionais. Bom, primeiro tópico, como nós falamos sobre a conversão a Cristo. Até aqui nós demonstramos que Cristo ele é o único capaz de nos conduzir a Deus. Olha só o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 9 a 12. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Também em outro versículo diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 22 a 24. Então aqui fica claramente demonstrado que somente a conversão a Cristo Jesus pode me dar a nova vida. Me dar uma vida nova, uma vida no Espírito que pode me reconciliar com Deus. Só Cristo Jesus me conduz a Ele. E somente eu, através da minha conversão a Cristo. Então, ou seja, somente através de Cristo nascemos de novo. Nascemos espiritualmente, onde o nosso espírito é vivificado. E o Espírito Santo se une ao espírito humano. E através dessa união, ele começa a nos purificar.
Bom, a outra parte, como já foi dito, é a questão do arrependimento e da confissão. É necessário nos apropriarmos da obra de Cristo através do arrependimento e da confissão, tanto dos pecados como da iniquidade, nossas e dos nossos antepassados. Vamos ver, olha só. Daniel 9, versículo 4 e 5. Aqui Daniel, ele demonstra a necessidade de, quando nós nos arrependemos e confessarmos, demonstrar que precisamos confessar os nossos e os dos nossos antepassados. Olha só. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecados e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes. Afasta-nos dos teus mandamentos, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então aqui nós vemos a necessidade do arrependimento, da confissão do arrependimento das nossas iniquidades e dos nossos antepassados. Davi também teve esse mesmo entendimento quando diz lá em Salmo 51, versículo 1 e 2. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Bom, está quase acabando uma hora? Falta quantos minutos? Então, bom, Moisés, ele vem demonstrar que a iniquidade dos nossos antepassados, ele vai até a quarta geração. Então, quando nós olhamos para os nossos antepassados, nós devemos olhar até a quarta geração. Isso está lá em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Olha só o que ele diz. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Ó Senhor, o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia entre 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aqui nós vemos a hereditariedade da iniquidade, que a pessoa ela tem que romper e renunciar. Então, ou seja, ela tem que reconhecer essa herança e fazer e romper com ela. Para quê? Para que essa herança maligna seja extirpada da vida dele. E em vez dessa herança maligna, agora ter uma herança bendita. Sim, porque em Cristo Jesus, lá em Romanos fala que nós nos transformamos em herdeiros. Herdeiros do quê? Do Espírito Santo. Então em Jesus nós trocamos a nossa herança maldita pela uma herança bendita. E que herança bendita é essa? É o Espírito Santo que vem habitar no nosso espírito e que vem habitar na alma e no corpo, nos transformando e nos mudando. E isso é um cumprimento também da promessa que Deus fez a Abraão. Olha só o que em Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14 diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E é esse mesmo Espírito prometido, que é o Espírito Santo, que santifica tudo, espírito, alma e corpo, que passa a habitar plenamente em nossas vidas, transformando ela para nos entregarmos em perfeitas condições para Deus, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que com a renúncia, com a confissão, nós temos o quê? A troca da herança maldita pela herança bendita, que é o Espírito Santo.
Nós trocamos em Cristo Jesus a iniquidade pela habitação do Espírito Santo. Então você consegue compreender por que a iniquidade só é vencida com Cristo? Porque é somente em Cristo Jesus que o Espírito Santo volta, ou melhor, vem a habitar em mim novamente. E uma vez que eu passo por isso, eu chego no último passo. Qual que é o último passo? A renúncia. Eu tenho que orar e renunciar tudo isso. Porque eu só me livro de algo quando eu deixo bem claro, a partir desse momento, isso aqui já não me pertence mais. Eu renuncio todo o direito que eu tenho sobre isso. Então, quando eu faço essa devida confissão e arrependimento, eu expulso da minha vida, em Cristo Jesus, toda a iniquidade no meu corpo, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. E isso é um processo. O nascimento é instantâneo. O Espírito Santo vem habitar no meu espírito, é instantâneo. Mas a partir do momento em que eu deixo o Espírito Santo dominar o meu espírito, dominar a minha alma e dominar o meu corpo, é um processo na qual eu vou me sujeitando cada área da minha vida para que o Espírito Santo faça a obra. Somente Ele pode fazer. Sem isso, é impossível. Também é aconselhável nós orarmos consagrando a nossa concepção a Deus. Porque no momento em que nós fomos concebidos em pecado. Então nós também podemos orar a Deus e consagrar esse momento a Deus. Aí você me fala, mas já passou. Sim, para Deus não tem passado, presente, futuro. No mundo espiritual não tem passado, presente e futuro. Eu posso orar agora por uma coisa que aconteceu lá atrás. E eu volto lá no momento da minha concepção e falo, Senhor, nesse momento eu fui concebido em iniquidade. Mas com o Espírito Santo, Ele transforma essa iniquidade, tirando essa iniquidade, lavando essa iniquidade, para que eu possa ter uma vida plena. Bom, lá no capítulo 59 de Isaías, vem falar de uma lista de iniquidades. E também em outras partes da Bíblia também tem uma lista de iniquidades. Para que essa lista de iniquidades? Para que eu possa ter certeza do que isso significa. Porque se eu não entender o que é iniquidade, eu vou pensar que eu nunca tenho iniquidade. Eu falo assim, não, mas eu não tenho iniquidade não, eu já cacei na minha vida e não achei nada. Vamos ver? Em Isaías 59, tem essa lista. Essa lista ela foi compilada pela Ana Mendes Ferrell. Ela fez essa compilação e eu vou seguir ela. Olha só. Primeira coisa, mãos manchadas de sangue. Quando Isaías fala isso, ele fala de quê? De homicídios, de sacrifícios, de sacrifício de animais, de abortos, guerras, genocídios. Tudo isso são mãos manchadas de sangue. Outras, línguas mentirosas e maldosas. Quais são essas línguas mentirosas? Religiosidades, práticas de religiões pagãs, língua venenosa, falso testemunho, murmuração, fraude, engano, hipocrisia. Outra, falta de clamor por justiça. Nós não queremos a justiça, nós não pedimos pela justiça. Então falta aquela compaixão diante das desgraças dos outros. Outro, não julgar com a verdade. E qual que é a verdade? Deus. Então eu não pautar a minha vida pela verdade de Deus. Os homens, eles mudaram a verdade de Deus pela mentira. Então isso é um pecado, isso é uma iniquidade. Outra, confiar no que é vão e proclamar palavras vãs, ou seja, confiar em riquezas, nos sistemas desse mundo, colocando a confiança somente no ser humano, esquecendo de que tudo só pode acontecer com a permissão de Deus. E outro, pensamentos de iniquidade. O que é? Vinganças, tramar o mal, boicotar a obra de Deus, ter pensamentos que contrariam o caráter santo de Deus. Outra, não andar em justiça, mas em caminhos tortuosos. Ou seja, o que é isso? É viver conforme o caráter maligno de Satanás. Viver contrário à ordenança de Deus. Não só viver, mas incentivar.
E outra, rebelião contra Deus e os seus estatutos e afastar-se de Deus. E como é que eu me afasto de Deus? Primeiro, através da idolatria, de deuses estranhos, ocultismo, feitiçaria, adivinhação, nova era, satanismo, espiritismo, sectarismo. E a moda agora são duas: magia branca e ateísmo. Essa é a moda agora. Bom, também nós temos... O vídeo, uma hora já está acabando, né? Bom, também nós temos outras listas lá em Êxodo, capítulo 20. Também nós temos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre amor por si mesmo, prepotência, ingratidão, falta de amor, de afeto natural, descontentamento, intemperança, falta de misericórdia, crueldade, traição, amar os prazeres mais do que a Deus. Nós também temos a questão da corrupção, comer sangue de animais, tentar a Deus, profanar o que é sagrado, prostituição, divórcios, depravação sexual, incredulidade, medo, que é o contrário da falta de fé, esquecer-se dos necessitados, falta de temor a Deus e usura. Tudo isso demonstra a iniquidade em nossas vidas, porque é só você olhar em você e nas pessoas que estão ao seu redor, você descobre não só uma, mas várias iniquidades em sua vida. Então, a partir do momento em que eu tenho essa revelação de Deus, de todas essas iniquidades, o que eu tenho que fazer? Buscar a Deus em arrependimento, confissão e renúncia em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Bom que nós terminamos esse tópico que é de iniquidades. Ele é muito importante. E agora nós vamos estar passando para a Jaine, que vai fazer o encerramento dessa aula. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém? Gostaram? Viu aí que coisa linda, que coisa maravilhosa? E como eu prometi a vocês, agora eu vou fechar essa live aqui e vou abrir uma outra ao vivo para responder as perguntas que vocês tiverem. E em sequência, nós vamos estar fazendo a oração que eu combinei com vocês, certo? Eu vou fechar essa live aqui, porque é a live da jornada de estudo, e logo na sequência, agora, eu vou abrir outra live ao vivo e a outra eu não vou deixar gravada, tá bom? E vou abrir a outra live e nós vamos lá fazer a oração em relação à iniquidade, tá bom? Espero que você tenha aprendido bastante, anotado bastante aí. E o mais, o Senhor continuará a falar em nossos corações, porque Deus é fiel. Que bom, Lucélia. Então fica assim, vou fechar aqui agora a live, e vou abrir a outra para nós podermos fazermos o processo de oração. Combinado? Porque eu fui aqui... A minha live perdeu o tanto de horário aí, fizeram alguma denúncia contra a nossa live, e então eu só estou tendo direito de ter 1 hora aqui. Então, como já vai dar 1 hora, eu vou poder ter que fechar essa, e aí eu abro outra aqui em sequência, e nós fazemos a oração. Quem quiser fazer alguma pergunta para nós, alguma coisa pode fazer na outra live, que eu e o Divino vamos estar respondendo a vocês, e em seguida nós vamos estar fazendo a oração. Amém? Fica com Deus. E nós encerramos o tópico de jornada de libertação no tópico iniquidade. Fica com Deus e até a próxima, no nome de Jesus. E não se esqueça, libertação e cura não é um movimento, e sim um processo de Deus. Tchau!